Prezados amigos que nos acompanham, vejam as nossas atrações de hoje. No quadro do tema livre, nós vamos tratar dos conflitos, se é que existe algum, entre razão e instintos. Depois, as questões do Espiritismo responde. Nas instituições espíritas, há algum tipo de cobrança para o passe ou nas palestras, por exemplo? E em As Razões dos Fatos, o caso do bebê que viveu menos de 2 horas e se tornou o mais jovem doador de órgãos para transplantes na história da medicina. A partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, falando sobre instintos e razão. Na minha companhia, a Rose Heidmann. Olá. Tudo bem? Parchen, como vai? Nós abrimos essa discussão, a gente lembra que instintos, a gente logo pensa que é um atributo dos animais, e o homem é um animal racional. Então, daí essa ideia nossa de debater um pouquinho sobre se há realmente um conflito entre as duas coisas, se elas podem ambas fazer parte da nossa conduta diária ou não. E a gente lembra, por exemplo, aqui para começo de conversa, que existe o instinto de conservação e de reprodução, que são duas coisas básicas da nossa existência, né? E os espíritos falam também no instinto de destruição, que seria aquele para prover as próprias necessidades, principalmente a alimentação, através de outros seres vivos. Antes de passar a palavra para vocês, eu lembro aqui 2 frases. Uma do André Luiz, o espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, quando ele diz que o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão. E o anjo, né, ser superior, seria a divindade. E Leon Denis, que essa frase, às vezes, ela é colocada não rigorosamente como foi pronunciada, mas a gente a conhece como sendo da seguinte maneira: no mineral a alma dorme, no vegetal sonha, no animal agita-se e só no homem ela desperta. Então, queria que vocês tecessem suas considerações iniciais a respeito de instinto e razão. Com certeza. O que a doutrina espírita nos explica, não é? Nós somos espírito. Nosso princípio espiritual, criado simples e ignorante, ele foi evoluindo e adquirindo, a princípio à mercê das leis naturais, depois de moto própria, as qualidades que tem. Adquiriu a atração, a sensação e o instinto já na fase animal, até chegar à racionalidade do ser humano. Então essas são aquisições que ele fez num longo processo evolutivo milenar. Aliás, essa citação do Leon Denis foi tirada de um poema hindustânico de 4.000 anos atrás, não é? Dorme no mineral, acorda no vegetal, não é? Adquire a sua outra qualidade no animal e já desperta no homem. Mostrando que mesmo os povos antigos eles tinham alguma noção de que nós evoluímos ao longo de milênios, incorporando em nós algumas qualidades, algumas características, das quais o instinto é uma das mais importantes. Então, Parche, como a Rosa colocou, né? É gradativo. A gente começa lá de trás, no princípio inteligente, ainda não é espírito, né? A gente denomina de princípio inteligente, espírito só depois quando atinge a razão, mas é um processo contínuo, né? E que é progressivo, né? Teria que ser assim, né? Como é a evolução. A evolução não dá saltos, né? Ela continua num crescendo. E nós temos que considerar também que se nós nos compararmos aos animais, tanto o ser humano quanto o animal tem inteligência, mas a inteligência do animal é instintiva e a inteligência do homem é dominada pela razão. Mas se não tivéssemos conservado grande parte dos instintos animais, talvez nós não estivéssemos como humanidade existindo hoje, porque perderíamos o foco, como você falou, isso
lei da conservação, que é o direito à vida e a nossa busca de preservar essa vida. Se nós não tivéssemos isso, acabaríamos pondo em risco a nós mesmos e a humanidade. Então, o instinto é para ser controlado pela razão, mas é necessário também no ser humano. Degraus evolutivos, né? É verdade. Então, olha, a questão, para a gente ter uma basezinha, né, uma referência, e normalmente eu, pessoalmente, eu gosto muito de me embasar no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, e contém praticamente tudo que a gente precisa ali. Depois, nas outras obras, foram desenvolvidos os temas de uma maneira mais ampla. E na questão 73 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o instinto é uma espécie de inteligência não racional. E em outro momento, Kardec, né, diz que o instinto é uma inteligência rudimentar e que as ações provindas decorrentes da ação do instinto, do impulso instintivo, elas são espontâneas, naturais, enquanto, diferentemente da razão, que tem por base uma deliberação da vontade. Então, no instinto, o indivíduo não pensa, ele simplesmente faz, né? Enquanto que na razão, há todo aquele processo mental de verificar, de sopesar, de ponderar, de raciocinar, de usar de recursos da memória para tomar uma decisão certa, por exemplo, falando. Então, é exatamente essa fronteira aí que está. Onde é que está a fronteira entre instinto e razão? Bem, eu avalio que a razão é o instinto domado pela ética. Porque se nós não atuarmos dessa forma instintiva, não vemos o que faz nos preservar, a busca da nossa segurança, a busca da segurança da nossa família, a busca da evolução da sociedade, que é já esse instinto num grau maior dentro do ser humano, se nós não tivéssemos a ética para gerir isso, o mundo seria extremamente conflituoso. Aliás, eu acho que o mundo se torna muito conflituoso exatamente por não usarmos a ética como o foco da razão no controle do instinto. Aquela pessoa que quer amealhar demais, nós temos um instinto de acumular, nós temos um instinto de reservar, nós temos um instinto de fazer, como se diz, gordura. Mas isso não pode ser sobrepujado pelos direitos, pelos deveres ou pela ética, senão nós nos tornamos acumuladores egoístas. Porque seria bem colocado, no mesmo sentido que existe no instinto de conservação, é uma atitude, às vezes, egoísta, torna o indivíduo egoísta. Lá atrás o egoísmo foi importante, foi necessário, justamente por isso, né? Porque ele precisa defender o seu espaço, a sua família, o seu território. Isso é bem próprio do animal e depois o homem das cavernas e até uma certa faixa evolutiva ele adotava. E hoje em dia, essa necessidade, que é uma falsa necessidade, mas que às vezes o homem coloca como se colocou, de amealhar sempre, é uma atitude, eu acho que uma herança daquele passado, onde ele tem medo que ele fique sem nada, que os outros invadam o espaço dele, tirem aquilo que ele tem, e ele, por garantia, ele fica acumulando. Claro, o instinto nos garante o quê? A sobrevivência, né? A perpetuação da espécie, a vida material. Só que, claro, ele é um degrau evolutivo, ele é uma aquisição do princípio espiritual, é um processo de ganho do princípio espiritual chegar ao instinto, mas não é o último degrau. A racionalidade é o degrau seguinte, aquele em que a pessoa para, né, pensa, cogito, né, penso, logo existo, eu já penso, já raciocino, já direcionado por valores morais, né, eu conduzo e domino o meu instinto para que ele me sirva, para que ele seja útil na minha vida de relação, para que ele me garanta a sobrevivência até das reações rápidas, né, que ele proporciona, mas para que ele seja meu bom servidor, não meu senhor nos meus direcionamentos, nas minhas decisões, no meu livre-arbítrio. A questão 75 do Livro dos Espíritos diz que as faculdades instintivas não diminuem com o aumento das intelectuais. O homem negligencia, né, muitas vezes o instinto, mas que ele também pode conduzir para o bem e que às vezes ele é mais seguro do que a própria razão, porque a razão o indivíduo faz aquelas elucubrações
e dependendo de toda a bagagem que ele possui, ele pode se iludir, pode fazer um discernimento, mau discernimento, um julgamento errado e ser surpreendido, enquanto que o instinto ele é um guia cego, mas é seguro. É mais ou menos o que eles dizem aqui, né, Parche? Não deixa de ser, né? Se nós analisarmos por esse ponto de vista, é verdade. Muitas vezes a decisão instintiva é até a melhor para nós. Nas emergências, nos Nas perigos, emergências, né? Nós não pensamos para se livrar de um perigo e fazer aquilo, né? Se eu vou tocar numa chapa quente, eu já sei que eu vou me queimar. Simplesmente faz, né? Simplesmente faço, não vou racionalizar, estou me queimando, eu vou tirar a mão. Né? Porque o nosso instinto é não sofrer a dor. Então, muitas vezes, nessa questão da sobrevivência imediata, ela é muito útil. O cuidado que a gente ter é para não fazer como o cachorro. Eu lembrava que eu gosto muito de animais, tem o cachorro, mas o cachorro tem um instinto do amealhar ou do comer. Se você continuar dando comida para ele, ele comerá sem parar, não é? Porque é o instinto dele guardar isso. Nós já temos que racionalizar isso, apesar de termos o instinto realmente de comer. E eu lembrava aqui também uma coisa muito importante. Nós somos seres energéticos. E dentro da circulação de energia nossa, nós temos as que nos ligam com a Terra e as que nos ligam com o plano espiritual. Se nós desequilibramos essa que nos liga com a Terra, mais instintivos seremos, porque é da matéria o instinto. Quando nos ligamos mais com o plano espiritual, menos instintivos seremos, mais racionais. Agora, Rose, a questão 843 do Livro dos Espíritos dá um enfoque um pouquinho diferente. É mesmo? Dos instintos. Já não está tratando mais o instinto com um sinônimo de impulso interno, mais pertinente ao reino animal, mas traz num conceito que eles colocam lá, eu coloquei aqui entre aspas, como tendências inatas. Da mesma maneira como a gente trata as ideias inatas como uma aquisição do intelecto, os espíritos colocam na questão 843 que as tendências inatas, né, de você reagir emocionalmente, reagir com sentimentos em relação à nossa vida, nossa relação interpessoal, também como instinto. Ou seja, seria a partir... Mas é adquirido, né? Evolutivo. Mas é que ele se torna automático. Quanto mais o indivíduo evolui e consolida algumas aquisições, algumas virtudes, por exemplo, no começo, quando a gente faz pela primeira vez, tenta ser caridoso, tenta ser bondoso, paciente, é muito difícil. Difícil a gente conseguir se segurar a fazer aquela coisa. Mas à medida que se faz 1, 2, 50 vezes, aí depois de um ponto em diante, você não precisa mais, não precisa mais racionalizar. Eu vou ser paciente, você simplesmente se torna paciente. É isso? São qualidades adquiridas. É isso que... num certo sentido, é o que a doutrina espírita nos ensina. Nós vamos adquirindo qualidades à medida que o nosso princípio espiritual, até chegar à fase humana e depois, vai evoluindo. Adquirimos o instinto no aprendizado da feira animal, como princípio espiritual. Adquirimos a racionalidade dentro da esfera humana. E temos que pensar, né, o que vem depois. Quais são as características que nós vamos automatizar como homens, né? A racionalidade, a ética, o direcionamento para o bem coletivo acima do bem individual, que é vencer o instinto pela ética, né? Valorizarmos o bem coletivo tanto quanto o nosso. E qual é a etapa seguinte, né? Qual é a aquisição subsequente da nossa evolução espiritual? Pois é. O que estamos buscando como homens? Então, antes de vocês responderem essa pergunta, que eu sei que você vai querer responder, mas eu queria só lembrar aqui um apontamento do Hermínio de Miranda, no livro A Memória e o Tempo, que ele diz assim: o instinto não evolui, apenas aceita certos controles da vontade. Beleza. Quando os recursos mais modernos, colocou entre aspas, né, de sobrevivência fracassam, o instinto ressurge com toda a força. É um seguro de vida. Muito bem, realmente funciona assim. Agora, aí que está. Então eu deixo para vocês agora fazer um arrematezinho sobre esse aspecto aí. Vimos do instinto, sensação, atração, exatamente. Sensação, instinto. Instinto, razão. Uhum. E agora? Vem o quê? A intuição. Essa é uma pergunta difícil. A Rose provocou muito bem, não é? Eu creio mesmo, eu acho que é nesse sentido. Como o instinto é da lei da natureza, e a lei da natureza é perfeita, eu acredito que a própria evolução vai tornando o instinto mais perfeito.
E pode ser, porque seria o lógico, né? Já que temos a lei natural, ela é perfeita, a evolução vai nos fazendo conhecer e atuar em sintonia com a lei natural. E o instinto nunca nos abandonará, mas ele será muito aperfeiçoado, com sublimado certeza. na forma da intuição. A racionalidade nos leva ao quê? A partirmos, né, em pedaços e estudarmos o princípio cartesiano. Repartimos e estudamos, chegamos à conclusão. A intuição é a etapa seguinte. Ela nos leva ao quê? Com o conhecimento adquirido, naturalmente, que direciona os nossos limites, né, a nossa análise, nós começamos a apreender as coisas como um todo. Einstein viu o universo curvo num sonho e, num certo sentido, de uma forma intuitiva. Nós começamos com os nossos esforços a comungarmos temporariamente, que seja, as esferas daqueles que têm o conhecimento total, né? E a termos a intuição daquilo que nos aguarda, a intuição das verdades fundamentais que nós ainda pouco entendemos. Acreditamos que é a nossa etapa subsequente evolutiva. Exatamente. Então, a intuição, onde entra também a inspiração, paralela aí, né, é uma porta ou uma janela, como queiram, aberta para o infinito. Nosso tema livre fica por aqui, segue nosso programa. Até daqui a pouquinho. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com um período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Fórum Ser Espírita 2015. Com o apoio da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a revista Ser Espírita realiza nos dias 20 e 21 de junho o Fórum Ser Espírita. O local é o Teatro Bom Jesus, a Rua 24 de Maio, 135, centro de Curitiba. O tema central é Espiritismo no século XXI, a contribuição espírita na evolução humana. No sábado, Mauri Rodrigues da Cruz fala sobre o Espiritismo no século XXI. Outros temas: Espiritismo, autoconhecimento e resiliência. Por que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Cultura espírita, desdogmatização da vida pelo aprender a pensar. No domingo, os temas são Destino, livre-arbítrio e determinismo, reencarnação, opção ou necessidade evolutiva, homeopatia, promovendo o sistema imunológico e o papel do Centro Espírita do século XXI. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disque Ingressos, telefone 3315-0808, e parte da renda será destinada ao Lar Escola Leocádio José Correia. Maiores informações pelo e-mail contato@forumespirita.org.br ou telefone 41 3256 4383. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Ouvi falar de pessoas que fazem trabalhos espíritas e cobram por isso, é verdade? Nas instituições espíritas há algum tipo de pagamento? Bom, podemos garantir que nas instituições espíritas não há. Com certeza, a última coisa que um lugar onde cobre para dar orientação, passe, fazer imposição de mãos, processos de cura, a última coisa que é uma instituição espírita.
O princípio básico, né, do exercício do dom mediúnico dentro do movimento da instituição espírita é dar de graça o que de graça se recebeu. Até por conhecimento das causas e das leis naturais que regem o intercâmbio mediúnico. Se o espírito vem, se comunica, dá orientações, ajuda as pessoas, ele não pode ser ruim. E qual é o tipo de espírito que pode ser atraído por um médium que cobra por aquilo que ele orienta, aquilo que ele faz? Certamente um espírito ainda ligado às questões materiais, que não pode ser elevado. Então, o espírita que tem conhecimento dos princípios que norteiam a comunicação mediúnica, ele sabe que ao lado de alguém que cobra pelo seu dom, um espírito superior dificilmente vai ficar. É o espírito ainda atraído para a questão material, para a questão humana, para o dia a dia das pessoas, que vem e dá esse tipo de comunicação, orientação. O que acontece com esse tipo de espírito? Ele pode ficar perto da pessoa que veio consultar, ele pode conhecer a vida dela. Ocasionalmente ele revela coisas que são verdadeiras, mas ele tem realmente aquele interesse pelo bem daquela pessoa que veio buscar ajuda? Ele tem conhecimento e condições de dar uma orientação segura? Dificilmente. Um espírito superior, ele dá orientações, mas nunca vinculado a alguém que ganhe materialmente por isso. E nunca vinculado à solução de questões materiais comuns que a própria pessoa, no seu processo de desenvolvimento, de discernimento, de crescimento, né, da intelectualidade, da espiritualidade, ela tem que decidir. A orientação espiritual está aberta nas casas espíritas, mas jamais vinculada à cobrança, jamais vinculada à retribuição material. Quando nós buscamos uma casa espírita séria, estejamos certos de que vamos ser orientados para buscar as nossas soluções por nós mesmos, esclarecermos a respeito das questões espirituais relevantes, entendermos as causas profundas daquilo que nos atinge, sairmos dos nossos interesses materiais e buscarmos a solução das questões espirituais que são relevantes, que são perenas, que são duradouras. As lutas humanas na Terra nos igualam a todos, nós todos temos dificuldades, temos problemas, mas se nós buscarmos a realidade espiritual no nosso cotidiano, se buscarmos cultivar a generosidade, as qualidades do espírito, com certeza as soluções espirituais também nos atingirão. Aqueles então que querem a orientação espiritual, o que nós podemos dizer? Se afastem de quem cobra. Espírito superior não vai ficar ao lado de alguém que remunera, né? Que cobra, que tem uma taxa de retribuição. Eles vão ficar perto daquele que desinteressadamente procura servir. Espírito superior não dá solução pronta. Ele nos orienta para que busquemos por nós mesmos o nosso crescimento e as soluções das questões que nos atingem, ensinando-nos que quanto mais amarmos, quanto mais servirmos, quanto mais transcendermos a preocupação obsessiva com a solução imediata, mais cresceremos. Nos ensinando o quê? Amando e servindo. Jesus também nos socorre. E as nossas questões, com certeza, quando buscamos favorecer a generosidade, a solidariedade ao nosso redor, as soluções também nos atingirão no sentido de provocarem o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, o nosso encontro com as questões espirituais legítimas. Espírita jamais cobra por qualquer dom que de graça recebeu. Muita paz, fiquem conosco e nos enviem as suas questões. Prezados amigos, as razões dos fatos de hoje, nós vamos contar aqui, ou replicar, uma história que ocorreu há cerca de um ano, mas só foi divulgada agora. Trata-se de um bebê britânico que viveu apenas 100 minutos e se tornou o mais jovem doador de órgãos para transplantes da história da medicina.
essa criança, a mãe dele, durante a gravidez de gêmeos, durante um exame de rotina, na 12ª semana da gravidez, foi detectado que um deles tinha uma má formação cerebral, o que, num diagnóstico mais rigoroso, seria o problema de anencefalia, ou ausência de cérebro. Às vezes isso é parcial, o nome é mais apropriadamente aplicado quando há ausência total de cérebro. E apesar dos médicos recomendarem o aborto, os pais resolveram levar a termo essa gravidez, entendendo, segundo eles, que um momento, ou 10 minutos, ou 1 hora com o filho, seria a mais preciosa experiência que poderiam ter. E mais do que isso, decidiram que, tão logo ocorresse o óbito, eles fariam a doação de órgãos. E isso realmente se confirmou. Então eles tiveram uma convivência com a criança de menos de 2 horas e quando ocorreu o óbito eles fizeram a doação. Foram mais precisamente aplicados ou reutilizados as válvulas cardíacas e os rins, que foi para um homem adulto. E este homem até hoje, ou pelo menos pelo que se sabe, né, mantém um relacionamento de amizade, uma relação de amizade com os pais desde aquela oportunidade. Bem, o que a gente coloca aqui é que, embora autorizado desde 2012 pelo Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, e desde antes com autorizações especiais e individuais, e depois disso, cerca de 10 mil dessas intervenções já transcorreram aqui no Brasil. Mas a doutrina espírita não a recomenda. Não se deixa de reconhecer o sofrimento, o desgaste psicológico dos pais, que numa situação dessa sabem que estão gerando uma criança que não vai vingar, que vai ter apenas algumas horas ou poucos dias de vida, né? Também se respeita o livre-arbítrio das pessoas. Não se pode, se a pessoa delibera agir desta ou qual maneira, não cabe a nós, espíritas, proceder julgamento. Já Jesus dizia que não julgueis para não seres julgados. Entretanto, a doutrina espírita alerta para as consequências desse fato, principalmente as consequências psicológicas, as consequências morais e as consequências espirituais da interrupção provocada da gravidez. O Espiritismo esclarece que nós ignoramos os desígnios de Deus e das próprias necessidades daquele espírito que está ligado àquele corpo e das próprias necessidades provacionais ou expiatórias dos pais desta criança. Então, sem fazer apologia ao sofrimento, entende-se que os pais devem, sempre que possível, oportunizar que esta criança tenha o período, porque talvez até mais importante do que aquelas poucas horas que ele estará no mundo entre nós, é o período de gestação. Porque é nesse período que é plasmado o novo corpo físico e é a oportunidade em que, às vezes, o perispírito, ou o corpo espiritual, o corpo energético, para quem não está familiarizado com os termos espíritas, é nesse período que o perispírito, melhor dizendo, sofre um processo de remodelação. Então, às vezes, um espírito muito comprometido por uma questão de homicídio, de suicídio, de alguma outra coisa que criou sérias lesões ao perispírito, é esta oportunidade desta gestação, às vezes num aborto espontâneo também, em que esse perispírito seja restaurado e vai ter oportunidade depois, numa nova tentativa, reencarnar de uma maneira completa e absoluta. O médico Ricardo de Bernardi, de Santa Catarina, ele conta a história de que havia um casal de espíritas que passaram por uma situação semelhante e também foi recomendado o aborto. Eles resolveram levar a gravidez até o final. A criança sobreviveu apenas 84 minutos. E depois, passado algum tempo, esse espírito se manifestou num grupo mediúnico, numa reunião mediúnica, agradecendo, porque os pais, durante todo o tempo, sempre procuravam falar com ele, rezar por ele e tal. Então, esse espírito volta e agradece por aquele tempo, dizendo exatamente isso que eu acabei de frisar, de que alguns delitos, alguns problemas de vidas anteriores haviam sido saneados no seu corpo perispiritual com aquela tentativa ou uma curta reencarnação, e que ela reencarnaria depois, através dos mesmos pais, o que realmente teria se confirmado posteriormente.
não temos condições aqui de afirmar de como que foi feita essa verificação, mas é o que se afirma, o que o Ricardo de Bernardi conta. Então, além do que, há muitos casos em que essa sobrevivência é maior do que esse período muito curto, e não é só um estado vegetativo, como ocorreu com a bebê Marcela, no interior de São Paulo, em que ela reagia ao meio ambiente, ela reconhecia o rosto da mãe, ela segurava o dedo das pessoas, ela sorria para as pessoas, e viveu 1 ano e 8 meses. E morreu não por causa deste problema, mas por uma pneumonia. Para fechar aqui, eu deixo a frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz o seguinte: o aborto provocado é uma das maiores cruzes, a barbárie contra a paz do mundo, porque se uma mãe é capaz de matar o seu próprio filho, o que pode evitar que nos matemos uns aos outros? Então, prezados amigos, esse é o nosso recado de hoje, as razões dos fatos. Fique agora com a nossa frase da semana e até a próxima.